Deus é bom, Deus sempre nos surpreende. Amém? Deus faz coisas novas no meio do seu povo. Amém? E eu louvo a Deus porque temos aqui homens e mulheres que amam a Deus de todo o seu coração. Amém? E são uma força motora, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que esta igreja viva tudo aquilo que Deus tem determinado para este tempo, aleluia, para este lugar, para esta hora. Amém? Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 5. E eu não tenho dúvida nenhuma, a igreja de Miranda é uma igreja triunfante e vai vencer com Jesus, porque Ele é o bom pastor, o cabeça da igreja. Aleluia. Eu convido a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 5. Eu quero partilhar alguns versículos convosco. E aquilo que Deus quer fazer há uma obra a acontecer nos dias de hoje. Deus está a construir pontes entre gerações, entre a minha vida e aqueles que são mais velhos. Deus continua a encher-nos do seu Espírito, cheio de visão, cheio de estratégia, para que a igreja avance para a glória de Deus. Amém? A igreja não é só para os mais novos, a igreja é para todas as gerações. Amém? Nós aprendemos que os mais velhos firmamos as nossas tacas e seguimos fortes em Cristo Jesus. Lucas capítulo 5, verso 36 em diante. Diz assim a palavra de Deus. E ele também citou uma parábola para eles. Nenhum homem põe um pedaço de uma roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a nova rasga a ambos. E o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos são preservados. Amém? Até aqui a preciosa palavra de Deus. Será que nós queremos o novo de Deus, este vinho novo que flui sobre a vida da igreja? E a verdade é que nós estamos sempre à procura de atualizações. Talvez alguém procure tecnologicamente o último telemóvel, a última atualização para ter a melhor fotografia, para ter a melhor câmera, para filmar em alta definição. Talvez alguém procure o último veículo elétrico. Há quem ama os veículos elétricos, não é? O homem procura tecnologia, avanço de tecnologia. Talvez para as senhoras que são muito bonitas, em especial a minha esposa, não é? Tinha que ser a minha esposa, não é? Mas às vezes as esposas procuram, irmãos, e todas as mulheres procuram vestir-se com uma aparência bonita, procurando vestir a roupa da moda. É assim ou não é assim, amada igreja? Amém. Hoje vem de azulão, alguns vêm de amarelo, é conforme as modas. E a verdade é que Deus deseja fazer algo novo em nós. Mas deixa-me dizer-te que Deus não vem apenas para fazer nenhum remendo ao domingo. Deus não vem fazer nenhum remendo, não vem arranjar uma solução para o dia de hoje, para este momento de manhã. Deus em particular não está só preocupado connosco no domingo de manhã. Deus quer que tu vivas uma semana triunfante. Deus não vem para colocar um remendo sobre ti hoje, para que tu possas viver uma semana despedaçada. Uma semana sem sentido, uma semana longe, sem buscar-se a Deus, vazio de Deus. Deus não veio fazer isso. Deus veio colocar em ti o seu Espírito para viver uma vida abundante e triunfante para a glória de Deus. Deus não veio apenas fazer de ti uma versão melhor, algum upgrade sobre a vida da Jemima. A Jemima agora vai ser uma melhor Jemima. Não! Deus veio matar o homem velho e fazer-te um homem novo. Um novo coração, uma nova postura, uma nova mentalidade. E o velho homem, se você pensa que Deus vai fazer um remendo da tua vida, estás enganado. Deus quer que tu quebres um padrão velho. Tu precisas, deixa-me dizer, de fazer um funeral ao homem velho. Alguém gosta de funerais? Não. Ninguém gosta de fazer funerais. Nós sabemos que para os crentes é um momento triunfante, mas nós precisamos de sepultar o homem velho. Você precisa de fazer um funeral ao velho Vítor, à velha Aline, ao velho Luís. Este homem precisa de ser enterrado, porque é isso que faz o Evangelho. Irmãos, quem crê no Evangelho de Jesus Cristo morre para este mundo e renasce uma vida nova em Cristo. Não se trata apenas de remendar ou dar um jeito.
Às vezes nós fazemos assim, gostamos de dar um jeito de empurrar com a barriga para a frente. Mas Deus veio para tratar connosco de uma forma plena e completa. Plena e completa. E deixa-me dizer nesta manhã que o novo de Deus não é nenhum remendo, é uma substituição total. Evangelho não é complemento, é morte, é morrer e renascer de novo. Amém? É em Cristo Jesus. Amém. Não se trata de uma maquilhagem. Não sei como é que se chama aquela base, meter na cara, acho que é blush. É isso, filha, confirmas. Deus não vem para maquiar a tua vida, disfarçar alguma coisa, colocares blush, dizendo aqui que nesta manhã está tudo bem, quando na verdade estás a experimentar derrota, quando na verdade choras, quando na verdade nada tem sentido e existe um vazio na tua vida. E isto já não acontece só com aqueles que estão lá fora, muitas vezes acontece com aqueles que estão dentro das quatro paredes. Vidas estruturadas, vidas que estão afastadas do propósito de Deus. Deus não vem maquiar, Deus não vem disfarçar, Deus não vem colocar blush nem remendo na tua vida. Deus quer fazer de ti uma nova criatura. Amém. O viver do propósito de Deus. Amém. Vamos tocar. É uma substituição total, conforme diz em Gálatas capítulo 2, verso 20, que eu vou pedir para projetar. Gálatas capítulo 2, verso 20, deixa esta mesma realidade. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura na roupa velha. O que é que acontece? Vai rasgar, vai ceder. Talvez hoje nos dias modernos até fique bem um remendo, não é? É calça rota, é remendo para aqui, remendo para lá. Irmãos, às vezes é assim a moda, mas que não seja a nossa vida interior cheia de remendos. Deus não veio para maquiar, Deus veio para fazer de ti uma nova criatura, onde a presença de Deus habita. Diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Amém. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Tu precisas matar aquilo que está-te a matar. Vamos tocar. Amém. Tu precisas matar aquilo que te está a matar. E muitas vezes existe malícia, existe ódio, existe rancor, existem problemas na nossa vida que nos afastam de Deus. O velho homem assume esta personalidade e nós temos que o matar, irmãos. Temos que o crucificar em Cristo Jesus, renascer de uma nova criatura. Assim sai. Os irmãos já entendem que este velho homem de vez em quando quer assumir, mas tu precisas lançá-lo lá para baixo. Deus quer fazer e derramar vinho novo em outro novo. Amém? Nós não podemos empurrar, irmãos, com a barriga, pensando que está tudo bem. Muitas das vezes, aquilo que nós precisamos, irmãos, é viver esta nova vida. Não adianta colocar uma peça nova de um carro novo num carro velho. Eu também gosto de carros antigos. Vocês gostam de carros antigos? Mas não adianta colocar uma peça de um Tesla num carocha. Adianta alguma coisa. Deus veio para nos transformar totalmente. Amém. Nós precisamos ser imitadores. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo dizia, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Como eu sou imitador, nós precisamos ser imitadores de Jesus Cristo. Amém. Mas parece que a bitola está elevada. Está ou não está elevada? Quando falamos acerca de sermos imitadores de Jesus Cristo, é elevada ou não é elevada a bitola? Eu já nem digo que Jesus ia imitar Paulo. O apóstolo Paulo. É difícil ou não é difícil imitar o apóstolo Paulo? Que prega o Evangelho a pé por toda a Ásia, veio até Espanha. O homem que mesmo no cárcere continuava a escrever cartas para edificar a igreja. Isto é extraordinário. O homem perseguido, maltratado, açoitado, mas continuava a cumprir a sua missão. Tem crentes que me podem às vezes levar um recado do pastor já saindo da igreja. Tem recados que nem o pastor pode dizer olá, nem pode fazer assim um beliscão. Não é preciso um açoite, nem um beliscão. Já procuraram outra igreja. Sabe, Paulo, o homem perseguido, o homem comprometido com Jesus Cristo, o homem transformado de novo. Amém. O homem que perseguia, mas agora precisa de nova roupagem, uma nova visão, vivendo o propósito de Deus na totalidade. E nós precisamos ser imitadores de Jesus Cristo, mas parece que a bitola está alta. Se é assim, pastor, você precisa ser imitador de um grande jogador de bola. Qual é que é um grande jogador de bola? Está fraco. Queres para dizer lá a personalidade no Brasil? Não disseste nada, perdeste o momento.
Mas estamos em Portugal, é mesmo Cristiano Ronaldo. E alguém dizia, o pastor precisa ser imitador do Cristiano Ronaldo. E ele disse, imitador do Cristiano. Não consigo dar 2 toques numa bola. Como é que vou conseguir? Ele corre o campo inteiro, ele faz 10 ou 12 km, eu faço 400 metros e já dá sinal, o coração estou para morrer, faço 1 km e morro. Já não sei se os médicos me salvam 1 km a correr. Como é que eu vou imitar o Cristiano Ronaldo? E às vezes nós nos sentimos impotentes quando nós somos confrontados pela palavra de Deus e falamos acerca de Elias, falamos acerca dos apóstolos que num dia converteram não sei quantas mil almas e que levantaram os mortos e que os cegos receberam visão, e isto parece algo que não é possível alcançar. Mas deixa-me dizer, quando nós entramos nas 4 linhas e começamos a nos alinhar com aquilo que Deus tem para nós, quando nós começamos a viver o Evangelho de Jesus Cristo, dia após dia, quando nós começamos a caminhar naquele campo, começamos a correr, começamos a ganhar resistência. Agora já consigo fazer mais de 400 metros, ao fim da semana já consigo fazer 1 km, na outra semana vou fazer 2 km. Nós começamos a progredir, a obra de Deus começa a acontecer no nosso coração. Amém. Nós vamos começar a ganhar experiência na medida que nós entregamos o nosso coração e começamos a viver as promessas de Deus para a nossa vida e começamos a dobrar em oração, a nos render ao Senhor. A obra começa a acontecer em nós. Amém. E nós começamos a ser imitadores de Jesus. Começamos a falar como Ele fala, começamos a caminhar como Ele caminhou, e as coisas começam a acontecer também na nossa vida para a glória de Deus. Mas nós temos que decidir, irmãos, nascer de novo, entrar nas 4 linhas. Nós não podemos estar fora na bancada a aplaudir. Nós não queremos ser aquele espectador a aplaudir. A igreja cresceu, glória a Deus. A igreja cresceu, cresceu, fazemos a onda, glória a Jesus. Nós não queremos, irmãos, nós podemos ter um piano, aquele piano está ali, está a enfeitar, está a fazer sala. Os irmãos estão cá? Nós não queremos crentes como ao piano. Nós não queremos apenas, irmãos, montar um cenário. Nós preocupamos com o cenário, mas nós não queremos uma plateia que seja cenário. Nós queremos uma fé ativa na vida de cada um de nós. Aquele instrumento precisa de um músico para tocar. E quando toca, há música. Os irmãos gostam de boa música? Eu admito que gosto de boa música. A minha mãe, quando era pequenino, deu logo no folclore. Os irmãos estão a ver o folclore. Vem assim este tamanho, do tamanho do Vítor Gabriel, a dançar esta música deste pequenino, que eu gostava de música e de dançar. Nós gostamos de música, mas irmãos, nós gostamos do piano, mas o piano sozinho não faz coisa alguma. Nós precisamos de ver uma fé ativa, de crentes que tocam, uma fé viva, que vive o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não queremos apenas reunir todos os domingos, fazer aqui uma decoração da igreja. Nós queremos ver, eu quero ver a minha vida, a tua vida, servindo a Deus com alegria, vendo um novo nascimento. Nós precisamos ver para esta Miranda, ter gente transformada que ama a Deus, comprometida com o Evangelho. E quando esta missão acontece com todos nós, quando nós cumprimos os desígnios de Deus, a igreja começa a ser acrescentada. E todos os dias, diz a palavra de Deus, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. É o Senhor quem traz. Nós oramos, nós precisamos viver o Evangelho. É o Senhor quem traz e acrescenta na vida da igreja. Sabes, aqui é a obra do Espírito de Deus. O Senhor te trouxe aqui para ouvir esta mensagem. Tu precisas nascer de novo. Deus não quer fazer um remendo na tua vida. Deus não quer fazer de ti um instrumento parado. Deus quer fazer de ti um instrumento útil. Que haja louvor, haja adoração, haja uma vida em Cristo Jesus. Haja um verdadeiro jogador da bola. Pode ser Vítor Santos. Pode ser Vítor Santos. Não sei se vai funcionar o Vítor Santos. A última vez que joguei foi com o pastor Érico e fiquei surpreendido. O nosso teólogo, fiquei surpreendido. Ele é bom de bola, pai e filho é uma dupla, é quase o Messi e o Cristiano. É bom de bola, mas estão enganados. A teologia, ele aprendeu a fazer uns dribles, uns remates. E o pastor virou o árbitro, não é? A máquina já não o acompanhou. Mas dizer que nós precisamos, irmãos, de uma vida nova. Não venhas para a igreja apenas para fazer um remendo, para resolver a tua vida. Deus está aqui para matar o teu velho eu. Para renasceres uma nova vida em Cristo. Para viveres o Evangelho. Não apenas sem decoração,
mas ser um instrumento vivo nas mãos de Deus, uma fé viva na presença do Senhor. Aprende que Deus não derrama vinho novo em estruturas velhas. Deus não derrama vinho novo em estruturas velhas. O vinho é símbolo de revelação, de unção, de alegria. E o vinho novo no odre, ele se expande. Se nós queremos este vinho novo, nós temos que nos preparar para o crescimento da igreja. A igreja vai expandir-se, os dons vão estar em manifestação, a unção de Deus vai baixar sobre a vida da igreja. Mas Deus não vai baixar, irmãos, no homem velho, no odre velho. Deus vai baixar no odre novo. Tu queres ser cheio desta unção do alto, da visão do alto. Se queres ser uma ferramenta nas mãos de Deus, tu precisas de preparar a tua estrutura. Diz para o teu irmão, tu precisas de preparar a tua estrutura. A tua estrutura tem que suportar o vinho novo. Uma vida espiritual nova, relacional e emocional. A nossa estrutura tem que ser preparada. Irmãos, não basta apenas falar de casamento. Casamento tem que ter estrutura. Amém. Não basta apenas dizer, eu vou louvar a Deus. Tem que haver estrutura, tem que haver preparação. E mesmo aquilo que nós tocamos aqui, há ensaios, há preparação. Não basta apenas falar de liderança, tem que ter um caráter, tem que ser uma pessoa com disciplina. Eu tenho que ler a palavra, tenho que alimentar para alimentar o rebanho de Deus. Amém. Não basta apenas falar de dizer, eu quero receber. Não, nós temos que preparar a nossa estrutura. O irmão quer casar, o irmão tem que ser trabalhador. O irmão tem que preparar um espaço, você tem que ser um provedor. Uma pessoa emocional, equilibrada emocionalmente. Não basta apenas falar das coisas, nós temos que preparar uma estrutura para nós crescermos. Temos que ser pessoas com caráter, pessoas disciplinadas, com uma mente renovada. Assim seja. E quando falava de estrutura, eu vi uma passagem engraçada que está relatada em Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, verso 24. Eu estou a falar desta estrutura de nós nos prepararmos. E eu não quero comparar com um grande profeta, mas eu quero aprender uma lição preciosa com aquilo que está na natureza, que é bem conhecido aqui de Miranda. E diz a palavra de Deus, vamos aprender aqui uma lição preciosa de estrutura. E estas 4 coisas são as menores da terra. As menores da terra, porém, bem providas de sabedoria. Diga comigo, bem providas de sabedoria. As formigas, pirou, não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Eu quero falar desta estrutura, desta colónia das formigas, sim. Preparam uma grande estrutura e lutam durante todo o verão para terem sucesso no inverno. Elas correm durante todo o verão. Vocês já viram formigas este ano? Quem já viu formigas este ano? Trabalhadoras, ativas. O irmão Luís não sei onde anda. Ainda não vi formigas este ano. Meu Deus, o Senhor pensa, não vê formigas, já vi uma formigas. Mas estas formigas não têm a força, não é comparado connosco. A formiga não tem força. Se fôssemos na sua escala, a formiga consegue levantar, acho que é 7 vezes o seu corpo. Mas comparado connosco, a formiga não tem força alguma. Mas mesmo sem poder, a formiga tem um grande foco. Tem um grande foco, tem um grande propósito de prosperar quando chega o inverno. Não tem força, mas diz que tem grande sabedoria. Sabe o que é que elas fazem? Fazem aquilo que tem que ser feito no dia de hoje. Os irmãos estão cá? Às vezes estão dizendo, Senhor, nova as minhas forças, Senhor, dá-me forças. Amém, é importante. Mas também é importante termos sabedoria, porque nós sempre precisamos de força, precisamos de sabedoria para fazer aquilo que tem que ser feito no dia de hoje. Tu não podes sair daqui e continuando a ser a mesma estrutura. Há uma decisão que tem que acontecer no teu dia, no dia de hoje. Faz como a formiga, tem que ser, seja hoje, para assegurar sucesso no teu futuro. E sucesso é ter Cristo na nossa vida. Formiga trabalha, se empenha, pode não ter grande poder em relação a nós, mas ela é trabalhadora e faz aquilo que tem que ser feito. A formiga sabe a direção, sabe o propósito e ela se foca nisso.
passo a passo, dia após dia, vocês vão ver sempre a formiga a trabalhar para o bem da colónia. Faz aquilo que tem que ser feito no dia de hoje. Pastor, quando tiver forças vou abandonar o trabalho. Quando tiver forças eu vou me entregar a Deus. Quando tiver forças eu vou ser um missionário. Quando tiver forças, olha irmãos, passa a força e caminhas para o inferno. Pede sabedoria a Deus, Senhor, ajuda-me no dia de hoje. Eu quero preparar a minha estrutura, eu quero fazer aquilo que tem que ser feito no dia de hoje. Eu não quero sair daqui da igreja, eu não quero ter uma aparência, eu não quero ser decoração, eu não quero ser aquele piano, eu quero trazer um novo louvor para ti, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ter a direção do alto e sabedoria, esta aqui, agarrar estes princípios e viver-os para a tua vida. Amém. As formigas têm grande foco e são disciplinadas. A formiga à colónia não tem aquelas formigas que ditam aquilo que tem que ser feito. Não existe lá nenhum conjunto de formigas que estão ali a ditar regras, mas todas trabalham para o bem comum da colónia. E vejam como elas funcionam bem. O propósito delas é criar alimento, proteger a colónia. Mesmo sem nenhum dos líderes, funcionam bem. Porque elas fazem aquilo que está certo. Mesmo individualmente, elas fazem aquilo que está certo. Oi, irmãos, se as formigas sem líder fazem aquilo que está certo, não será melhor a Igreja de Jesus Cristo, tendo o nosso Jesus por cabeça? Deus colocou liderança na sua igreja, pastores, anciãos, presbíteros, para edificar a sua igreja. Não podemos fazer o nosso serviço que as formigas, lutando pela Igreja de Jesus Cristo, fazendo aquilo que está certo, mesmo quando ninguém está a ver. Nós lutamos para o bem da Igreja de Jesus. Não podemos fazer melhor que as formigas. Podemos certamente fazer melhor que as formigas. Mesmo quando ninguém está perto, luta pela tua casa. Mesmo quando ninguém está perto, continua fiel e temendo a Jesus Cristo. Mesmo quando ninguém está perto, continua a ser fiel a Deus. Mesmo quando ninguém te vê, continua firme nas promessas de Deus. Estou cansado de ver gente com dupla aparência. O domingo é uma coisa, durante a semana é outra. Vive como a formiga, vive de uma forma constante, fazendo aquilo que está certo, mesmo quando ninguém vê. Os irmãos estão cá? Os irmãos estão a compreender? As formigas trabalham no dia de hoje para vencer amanhã. Louvado seja Deus. Que coisa grandiosa. Trabalham hoje para vencer amanhã. Aquilo que plantamos no dia de hoje, nós vamos colher no futuro. Se tu te comprometeres, se tu preparares a tua estrutura, se tu deixares a palavra de Deus mudar a tua mente e o teu coração, tu vais viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Estas 4 paredes serão curtas para aquilo que Deus tem para Miranda. Os irmãos creem nisso? Estas 4 paredes serão curtas para aquilo que Deus vai fazer através da vida da sua igreja. Mas nós precisamos de investir hoje, de aprender hoje, de orar hoje, de fortalecer a nossa estrutura no dia de hoje, para que o novo de Deus seja derramado sobre os nossos corações. Nós precisamos de aprender. Precisamos ter humildade para crescer e flexibilidade, ter um odre novo para suportar o processo de fermentação. Odres velhos representam mentes inflexíveis. Os fariseus conheciam a Tora, conheciam o Antigo Testamento de trás para a frente, mas quando o Messias estava diante dos seus olhos, não o reconheceram. Nós hoje vemos, irmãos, hoje a geração tem tanta informação, temos tanta informação diante dos nossos olhos, mas nunca vimos de tal forma a geração que tem informação, mas não vive a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos ser flexíveis. Os irmãos estão a ver aquele arranha-céus. Aqueles arranha-céus já têm uma base preparada para quando vem um sismo, eles só oscilam 1 centímetro ou 2 na base, mas 1 centímetro ou 2 ao fim de 30 andares já significa 1 metro de oscilação. Eles estão preparados para resistir. Ser flexíveis. O Espírito ensinava, é isso que nós precisamos na vida da igreja. Não precisamos ser sólidos. Quando é sólido pode quebrar e quebra. Quando o odre, irmãos, o odre era feito
da cabra, do cabrito, a pele era curtida, era limpa, era hidratada, depois era seca, mas era fechada e era um odre novo. Eram feitas das cabras e dos cabritos por causa da elasticidade da pele, estava preparada para sofrer o processo de fermentação. Mas os odres velhos são pessoas inflexíveis. Tem que ser tudo, sabe? O irmão pensou, antigamente é que era, e há pessoas que são presas no antigamente. E louvo a Deus por tudo aquilo que aconteceu no passado. Amém. Mas Deus quer fazer coisas novas na vida da igreja. Lá atrás, Deus abriu o Mar Vermelho, eu acho que em Miranda não tem Mar Vermelho, tem Mar Vermelho. Deus faz coisas novas. Amém. Prepara o teu coração, prepara a tua estrutura. Assim seja, Senhor. Amadurece, cresce e compromete o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero convidar o nosso irmão Rodrigo a vir à frente, o gigante, glória a Jesus, gigante na fé, amém. A nossa irmã Beatriz, Luquinhas, olha para aqui, Luquinhas, irmã, não, deixa as minhas ovelhas, irmã. O Rodrigo representa Deus. Vem para aqui, para a esquerda, mete na esquerda. Representas o Senhor. O Lucas representa os problemas. E está aqui um grande problema. Tem um penteado todo moderno. Uma salva de palmas para conhecer. Aleluia. Se é um novo projeto, estou descansado. Aleluia. Louvado seja Deus com um penteado sempre moderno. Eu vou tirar ao Luquinhas, deixa estar aqui. O Rodrigo simboliza Deus, tira-te aqui assim. Muito bem. Beatriz. E a Beatriz representa o crente. Eu vou pedir ao Lucas que possas dobrar os joelhos. Beatriz também dobra os joelhos. Será que tu consegues ver Deus além dos problemas? Consegues ver Deus além dos problemas? Deus continua a ser maior que os teus problemas. Deus continua a ser maior. Quando Deus está perto, o crente consegue perceber que Deus é maior que os nossos problemas. Deus ou não é maior que os nossos problemas? Mas, na medida que nós nos afastamos de Deus, não é? Os problemas começam a ganhar dimensão. Deus deixou de ser menor que os nossos problemas? Não. Deixou de ser inferior? Não. Mas, porém, quando o Senhor se afasta, quando nós nos afastamos do Senhor, os problemas que estão diante de nós são um gigante. Aquilo que Deus quer fazer connosco nesta manhã, quando se fala de nascer um novo homem, Deus precisa de abrir os nossos olhos. Deus quer colocar vinho novo para te levantar, para que tu possas vencer cada gigante e cada dificuldade e possas ver Deus sempre acima dos teus problemas. Dá uma salva de palmas para Jesus. Deus, quando quer soprar o seu Espírito na tua vida, é para te erguer e possas ver sempre Deus, para que possas triunfar neste mundo. Mas tu precisas preparar a tua estrutura para o vinho novo, para aquilo que Deus pode fazer e quer fazer na nossa vida. Nós precisamos do vento do Espírito Santo. É por isso que lá em João capítulo 3, verso 8, que vou pedir para projetar, João capítulo 3, verso 8, o Espírito Santo sempre nos surpreende. E este vinho novo é símbolo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando contempla o nosso coração, irmãos, Ele nos constrói, Ele nos convence do pecado, Ele nos mostra a direção. É assim ou não é? Se ou foi só assim comigo? Quando me sentava lá atrás da igreja e Deus contendia, Deus contende na mesma, olha, não faças isso, abandona isto, é tempo de voltares para mim, é tempo de buscares o mais. O Espírito Santo está sempre a trabalhar dentro do nosso interior. E o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós podemos sentir a sua presença. Amém. O Senhor pode renovar a nossa mente. Nós não controlamos a ação do Espírito. Ele vai e vem quando Ele quer. Mas uma coisa eu sei,
a nossa estrutura tem que estar preparada para receber o renovo, para o Espírito Santo nos mostre a direção e nós possamos caminhar com toda a sabedoria. Amém. Nós precisamos, irmãos, os novos aguentam a pressão e o novo sempre traz responsabilidade, não é? Os mais novos querem casar. Quem é ali para os mais novos? Quem quer casar? Só Luquinhas. Ela já te convenceu, não é, Luquinhas? As Guimas não levantou a mão, não disse nada, mas eu sei que ela quer levantar a mão. A Sara também não levantou a mão, é isso? Levantaste a mão, amém, glória a Deus. Beatriz estava aqui. Está bem, Beatriz? Queres casar? Amém. E o Vitor Gabriel também, está à procura, uma namorada. Glória a Deus, coitadinho, todo pequenino. Samuel, o tal e que ninguém dá nada por ele. Daniel. Amém. Agora já fez um sorriso, estava ali triste, batido. Aleluia. Casar é bom ou não é bom? É melhor não perguntar para os casados. É? Quando nós estamos para casar, só pensamos no príncipe encantado, só pensamos nos momentos a dois, no passeio, e estamos um pouco a sós com ele, a namorar, a passear. Glória a Deus, isto é fantástico, é assim ou não é? A vida é cor-de-rosa, a vida é maravilhosa. Meu pai não percebe nada disto. É um mundo novo, glória a Deus. Mas casar traz responsabilidade. Quando casamos, as contas estão para pagar. Se o Lucas se levantava ao meio-dia, vai ter que se levantar às 7 da manhã, quase todos os dias. Não é? Começa a ter que pagar as contas e começa logo no próximo mês a chegar a fome, renda, água, luz, selo, seguro, quase como um gigante, como um comboio a chegar a todo o vapor, não é? É sempre assim todos os meses. A chegar as contas para pagar, é assim, não é? E o comboio que mais parece um metro, está sempre a passar de hora a hora, não é? Há sempre contas por pagar. Responsabilidade, não é? Vem a responsabilidade. Tem que haver preparação, tem que haver estrutura. Há ataques, agora há lutas. Agora temos problemas no trabalho. Alguém tem problemas no trabalho. Às vezes há feitiços que não combinam bem. Às vezes o patrão pede 10 horas, nós só podemos fazer 8. Começa a haver lutas da vida. E aquele que deseja ser uma ferramenta no altar de Deus, também vem ataques espirituais. É preciso estrutura, é preciso responsabilidade, é preciso maturidade. É preciso, irmãos, disposição para vencer. E é isto que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer ter um compromisso connosco para nos preparar, para que nós possamos viver com responsabilidade e maturidade e possamos abraçar o Evangelho com uma vida nova, não com remédios, mas uma vida nova, cheia do Espírito Santo. Amém. Irmãos, estamos disponíveis para isso. Os outros novos têm que aguentar a pressão. Se alguém pensa que vai casar não vai ter pressão, está errado. Engane-se. Às vezes a pressão até vem entre o casal, já não falo, vem entre o casal, às vezes vem pressão. Às vezes nós não pensamos da mesma forma, às vezes o pensamento não combina bem. Às vezes a mulher quer que o marido arrume a mesa e o marido não pode arrumar a mesa. Às vezes é falta de vontade, às vezes é falta de disponibilidade. Uma coisa eu sei, o marido está sempre pronto para desarrumar. Essa não é verdade, irmão José Maia. Não é? Irmão Incêndio, irmão José Maia. Temos um incêndio para dar uma formação para todos os homens casados. Responsabilidade. Às vezes aos filhos. Irmão, ter filho não é fácil. Não é? O meu levanta-se 3, 4 vezes à noite, a minha mulher já não. É para comer, como às 3, 4 da manhã um coração, leite com chocolate. Pede xixi durante a noite. Pensa que é fácil ser casado? Ele dá-los para a escola, não é? Até que eles sabem o pé deles. É uma correria, anos e anos, levá-los para a escola, reuniões. Quando estão doentes e quando se juntam ao filho e o pai, é coisa terrível. O pai é pior que o filho. Os maridos, quando estão doentes, é complicado ou não é complicado?
O irmão não é. Deixa a sua esposa confirmar, irmão. A sua esposa é que tem que confirmar, irmão. É quando o marido está doente, é complicado. Irmãos, viver o novo de Deus é preciso responsabilidade. Por exemplo, à sexta-feira, quase de certeza que todos saem do trabalho e há uma grande corrida, saem do trabalho e vêm direto sem comer. Estou à espera da minha filha, sai do autocarro, da formação e vem para aqui. Quantas vezes estou aqui sem jantar com os pequenos, para preparar os ensaios, para estarmos juntos aqui para louvar a Deus, aguardando a igreja de Jesus Cristo que venha assistir. Amém? Amém. Mas há um sacrifício de todos. Você tem que se levantar cedo, preparar o sermão, fazer parte da obra de Deus para que aconteça. É preciso responsabilidade, maturidade e alguém que nasceu de novo, comprometido com Cristo. Tem que ser, irmãos, o vento tem que soprar. Quando o vento sopra, tudo é fácil. Quando nós amamos o Senhor, quando temos o Senhor connosco, é muito mais fácil a nossa caminhada. Nós precisamos do vento do Espírito Santo, deste vinho novo, símbolo do Espírito, da unção de Deus, da capacidade de Deus, para que a igreja expanda. Amém. Nós queremos ou não queremos uma igreja que expanda? Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Vinho novo tem que ser colocado em odres novos. E para isso tem que haver, irmãos, uma renovação. Ou seja, os odres novos eram amaciados com azeite. A nossa maturidade, a nossa intimidade tem que acompanhar o processo da bênção. Porque se a bênção vier e não houver estrutura, o que é que acontece? Vai? E há muitos sufocados pela bênção, pela própria bênção. Se o vinho novo vier no odre velho, aquilo que é bênção vai ser problema. Aquilo que, por exemplo, é para pregar, você, se não tem esta estrutura, você vai chegar no domingo, pastor, eu não me preparei, não consegui. Aquilo que era de bênção para ser para a igreja não acontece. Nós precisamos preparar a nossa estrutura. Nós precisamos ser amaciados, sabe? O odre era amaciado pelo azeite. O azeite era passado no odre. E a pele voltava de novo a esticar durante um tempo. Nós precisamos da unção de Deus. Deste azeite, também símbolo da presença de Deus. Precisamos ser amaciados, trabalhados por Deus, para viver aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém. O nosso espírito precisa da presença de Deus. O nosso espírito precisa da presença de Deus. Deus não vem apenas para nos adaptar ou para atualizar. Deus vem para romper. E há coisas que têm que ser rompidas na nossa vida. Há amizades tóxicas que têm que ser rompidas na nossa vida. Há trabalhos que nós temos que abandonar, há trabalhos que nós temos que abandonar. Se o trabalho te abandona e me faz sair da presença de Deus, este trabalho tem que ser abandonado. Se é para trabalhar e perder a salvação e perder a minha caminhada com Jesus, tenho que pensar duas vezes. Os irmãos estão cá? Amém. Se há um trabalho que me faz viver longe de Deus, nunca mais tenho tempo para Deus, irmãos, tenho que abandonar. Se há amizades tóxicas que estão a minar o meu relacionamento com Deus, me afastam do Senhor, que não deixam de viver aquilo que Ele tem para a minha vida, precisam de ser colocadas de lado. Nós não nos tornamos inimigos, apenas não são as pessoas indicadas para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Porque, imagina uma águia com uma galinha, combina? Uma águia e galinha, combina? Se uma águia andar com a galinha, nunca vai fazer grandes voos. A águia tem que andar com a águia e a galinha tem que andar com galinha. O homem foi franco. Águia tem que andar com águia. Galinha tem que andar com galinha. Galinha e águia não combinam. Anda com aqueles que têm a visão de Deus, que amam o Senhor, que são um exemplo, que imitam Jesus Cristo. São estes que vão fazer levantar grandes voos. É estes que vão fazer subir um novo patamar. São estes que fazem fazer com que o vinho novo venha sobre a tua vida, que preparam a tua estrutura, que asseguram o teu crescimento e a tua maturidade. Amém? Tu precisas ser uma águia. Galinha só vê aquilo que é terreno. Galinha só vê milho. Você quer limpar o seu quintal, procure duas galinhas, limpa-lhe o seu quintal. Galinha só se alimenta daquilo que é terreno. A águia voa nas alturas.
Amém, igreja? Amém. E no verso 39, Lucas capítulo 5, verso 39, parece que agora a palavra nos ensina algo chocante. Lucas capítulo 5, verso 39. E ninguém tendo bebido o velho quer logo novo, porque diz melhor é. Parece contraditório. Deus quer odres novos para assegurar o vinho novo, mas diz: ninguém tem de ter bebido o velho quer logo novo, porque diz melhor é o velho. Estas palavras não saem como um elogio de Jesus, mas sim como uma crítica àqueles religiosos que tinham o coração acomodado. E o vinho velho significava aquele sistema religioso anterior, de práticas já conhecidas, de fórmulas que eles já conheciam, que já controlavam. Aquilo anterior, o velho, eles já conheciam tudo, era confortável para eles. Talvez eles pudessem chamar de experiência, e Jesus estava a chamar de estagnação. Eles diziam: eu já pela minha experiência conheço tudo o Antigo Testamento, tudo aquilo que são as práticas religiosas. Estavam acomodados, talvez sobre a capa de experiência, mas para Jesus significava estagnação. Muitas das vezes, irmãos, o conforto daquilo que já conhecemos traz-nos conforto e segurança. Parece que queremos o velho, mas na verdade nós temos que avançar em fé para algo transformador.